Gente, estamos mais uma vez em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para conversarmos novamente sobre o livro Os Prazeres da Alma, editado pelo Hamed, e hoje conversando novamente sobre a renovação. E um tema tão bonito, eu espero que cada um de vocês aí do fundo do coração sinta um quentinho gostoso, uma energia renovada, a possibilidade de abertura de novos caminhos, de uma mente melhor, de uma vida melhor. Por que não? Vamos dar início. Como síntese do capítulo, ele começa falando o seguinte: progressos chegam à humanidade gradativamente, com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as criações e as criaturas, como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espírito imortal. Que coisa maravilhosa, né? A Med muitas vezes também é muito poético. E ele fala que o progresso ele vem realmente dessa forma gradativa, né? E me vem muito à cabeça que a espiritualidade amiga nunca violenta as nossas consciências, né? Nunca nos força a nada. Então, que também nós saibamos fazer isso conosco, né? Não violentar a nossa consciência, não querer dar saltos muito grandes, sem pensar que, na verdade, o progresso é esse contínuo, né? Esses pequenos atos que, ao longo do tempo, vão me tornar essa pessoa melhor, vão me trazer hábitos melhores e, consequentemente, ao entender esse processo gradativo e constante, porque, como ele diz, é como a noite, né? Que sempre chega, mas vem o dia e reaparece, né? Com o orvalho ali da manhã, que vai fecundar o solo do nosso coração, ou seja, todos os dias, inevitavelmente, esse progresso está acontecendo, constante, mas gradativo, desses pequenos passos. Então, que a gente não nos violente, tampouco violente o outro, na forma de imposições, na forma de não esperar o tempo do outro, né? Tão é importante quanto a gente entender esse espírito de continuidade e evolução que reside na nossa própria vida, entender também o que está acontecendo ali ao nosso redor, na nossa família e com os outros em geral. Então, não violentemos consciência, né? Mas entendamos, o progresso ocorre inevitavelmente. Que bonito é, né? Queiramos ou não, o progresso está aí, vai acontecer, nossas mentes serão renovadas, chegaremos cada vez mais perto desse caminho da perfeição, né? Porque somos seres perfectíveis, que chegaremos um dia. Quanto tempo isso vai durar, quantos milênios, quantas reencarnações, já cabe a nós, né? O Dr. Carl Gustav Jung definiu sincronicidade como coincidência significativa de um estado psíquico com um ou vários fatos externos correspondentes, ocorrência entre eventos psíquicos e físicos. Olha que interessante. Essa sincronicidade como sendo esse movimento, né, gerado pela vida de coincidência, como poderíamos dizer, e que ocorrem tanto de forma psíquica como física, ou seja, tanto ali na nossa mente, quanto também nos eventos exteriores, não é? São acontecimentos coincidentes no tempo e no espaço, que, embora aparentemente inexplicáveis, estabelecem relações conexas do ponto de vista psicológico. Então, aparentemente inexplicáveis. E o quanto mesmo do mundo a gente consegue explicar, não é? Há tanto mistério ainda sobre nós, né? Pelo nosso processo evolutivo, individual e também coletivo, do mundo que a gente vive, mas há tanto a ser explicado, não é? O que a gente entende como sendo esse mistério. E que aos poucos a gente vai desvendando cada vez mais ao buscar esses caminhos também, que a vida está querendo dizer alguma coisa. O que será que é? Cabe a nós também essa procura um pouco mais ativa dos significados desses acontecimentos, dessas coincidências na nossa vida. A noção dada por Jung de sincronicidade pode ser em parte reconhecida como a dinâmica interligação entre a alma e o mundo material. Olha que lindo, né, essa definição? A dinâmica interligação entre a alma e o mundo material. Então é como se tudo tivesse, né? Na verdade, tudo está conectado, mas é como ao acontecer essas coincidências, ao elas serem visíveis para nós, é como se a gente pudesse ver de forma quase perfeita, né? A conexão entre os dois mundos, entre o material e o mundo espiritual. E quando esses momentos acontecem, né? Porque eles acontecem conosco, a gente percebendo ou não, e que a gente fique mais atento, né? Para percebê-los, com certeza tem uma mensagem ali por trás, muito significativa, que se a gente procurasse, com certeza nos renovaria a vida, nos renovaria a alma.
A vida assemelha-se a um fluxo multidimensional pelo qual as criações e as criaturas estão passando no universo. Vivemos interagindo de forma invisível com muitas outras realidades, ainda desconhecidas e ignoradas no mundo moderno. Determinados fenômenos sincronísticos escapam da observação do princípio de causalidade, ou seja, causalidade, ou seja, eles ainda não podem ser analisados e ponderados materialmente, né? Então, nessa lei da causalidade, é entender que o mundo não é caos, né? É cosmos, ou seja, existe uma harmonia por trás de tudo que está acontecendo, de todas as coisas no universo. Isso não necessariamente significa que a gente vai entender de forma profunda ou não o significado disso, mas essa lei ela está acontecendo, né? A ciência atual ainda não chegou a entender como a lei de causa e efeito funciona em determinados eventos e circunstâncias transcendentais. Entretanto, fenômenos sincronísticos não podem ser considerados acasos. O acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais acaso, né? Então, se existe uma inteligência por detrás de tudo que está acontecendo, não existiria esse acaso, né? Existiriam, sim, movimentos, acontecimentos, circunstâncias das quais a gente não sabe explicar, mas nem por isso não tem significado. E às vezes a gente fica aqui falando, né? Tentando mesmo, às vezes, adquirir esse conhecimento, quando na verdade ele é muito mais vivencial. Então, de verdade, o meu desejo, né, é que a gente possa, ao longo desses dias, fazer um exercício, gente, que é o seguinte: olhar para o nosso passado e agora um pouco mais conscientes, né, de que existe essa harmonia, de que existe um porquê ainda desconhecido por nós, que a gente pare em um momento de calma, em um momento de silêncio que a gente se permita durante a semana. E com certeza, né, assim, a vida vai trazendo à tona alguns acontecimentos passados, porque certamente todos nós vivenciamos isso em algum determinado momento da vida, né, no passado. E é tão interessante porque ao ter esses olhos de ver e ao de fato querer vivenciar essas experiências, a vida vai trazendo isso. Então, estejamos também atentos ao que nos ocorre durante a semana. Né? Muitas mensagens desconhecidas, essa talvez inclusive também seja, não sei como é que você chegou nesse vídeo, se por acaso ou não, esse acaso que a gente está aqui comentando que não existe, né? Existe um porquê de ter nos sido possibilitado determinadas mensagens, determinados fatos na nossa vida. E é tão bonito porque durante toda a semana isso para mim foi uma constante, assim. Então, que seja uma vivência para vocês também, porque de fato passa a não mais ser um conhecimento só, sabe? Como mais um de tantos outros que a gente tem e às vezes não aplica na vida. Mas de se permitir colocar isso em prática, ainda que você não acredite, né? A gente fala aqui, a gente não vem trazer verdades absolutas, mas testa isso na sua vida, né? Mesmo que seja às vezes um espírito de curiosidade, não necessariamente de aceitação da ideia ou de contestação ou negação dessa própria ideia, né? Deixa eu ver o que vai acontecer na minha vida. Então, perquirir, tentar vivenciar tudo isso é também importante para a construção da nossa fé, da nossa confiança, daquilo que a gente acredita ou não, né? É baseado nas nossas experiências de vida. Claro que o conhecimento nos abre muitas portas, mas essa vivência é muito maior, né? É aquilo que, nos momentos de fato difíceis, são nessas experiências um pouco mais transcendentais que a gente vivencia, que a gente se ancora ali, né, para passar por aquele momento difícil, que às vezes o conhecimento, por mais que a gente tenha pouco ou muito, muitas vezes não vai ser capaz de nos ancorar em momentos difíceis. Então, por isso a necessidade dessa vivência profunda, para que a gente assimile o conhecimento, para que de fato a gente conteste se isso faz ou não parte da nossa realidade, se a gente acredita nisso de fato ou não. Então, que experimentemos fazer esse exercício. Se alguém quiser compartilhar, mandar alguma mensagem, né, se sentir tocado a fazer isso, fique à vontade. Mas olha que bonito é a vida, sabe? Quando a gente passa a entender que essas sincronicidades é uma forma do universo nos comunicar, além de a gente tentar ter esses olhos, né, de ver um pouco mais, de ver um pouco além, a gente entende que a gente não está sozinho, tem amparo a todo momento.
E mesmo nas coisas que fogem ao nosso controle, mesmo quando a gente está vivenciando aquilo que a gente não gostaria, porque não necessariamente as coincidências vão no sentido do que a gente gostaria, não é? Mas a pensar, o universo está sempre conspirando a meu favor, mesmo que essas coincidências estejam me apontando caminhos, ou me mostrando pessoas, ou me mostrando circunstâncias das quais eu não gostaria de vivenciar, mas aquilo é o necessário, e ao aceitar isso também, que bonito é perceber o bem que existe a partir daquilo que a gente está vivenciando e o cuidado da espiritualidade de nos amparar e de nos cuidar e de nos preparar todos os dias para vivenciar aquilo que a gente vivencia, sabe? Então, esse é meu desejo sincero do coração, que a gente saiba colocar isso em prática, testar isso na nossa vida, ter curiosidade para ver se isso de fato é real, qual é a minha experiência a partir disso tudo, tá bem? Encontros inesperados com pessoas que nos mostram casualmente caminhos que há anos procurávamos e não sabíamos onde e como encontrar. Auxílios financeiros que apareceram no momento exato em que a tribulação mais se agravava. Sugestões ou opiniões que recebemos em uma conversa aparentemente informal e que muito contribuíram para o nosso autoconhecimento. Livros que escolhemos de modo aleatório e que trouxeram significativo auxílio para a solução de problemas que estávamos atravessando. Deparamos subitamente com artigos numa revista cujo tema ainda há pouco comentávamos com um amigo ou familiar, e outros tantos exemplos. Gente, isso de livro, eu gosto tanto de fazer isso, né? De me conectar um pouco mais com o meu interior e de ir em alguma livraria, em algum sebo e procurar algum livro. E é tão incrível porque vários livros eu já escolhi a partir dessa aleatoriedade, que não é aleatório, mas era exatamente o que eu precisava naquele momento, né? E é interessante essas afinidades que a gente nutre com determinados grupos, com determinadas pessoas, frequentemente. Um assunto que eu estou vivenciando na semana, vários amigos, vários colegas ali de um mesmo grupo estão vivenciando ou pensando sobre aquilo. Então a gente começa a ver essa sincronicidade do universo, é tão bonito, né? De trazer essas pessoas. Gente, tanta coisa me aconteceu a partir dessas coincidências, né? Então, a partir disso, eu falo que eu acredito nisso sinceramente, porque eu vivencio isso, né? E que a gente possa, de fato, ter esses olhos de ver. Então, é aquilo que se fala, né, ali, até na Bíblia, bater a porta e ela se abrirá. Ou seja, aquilo que eu estou procurando, aquilo que eu estou batendo a porta para falar, olha, me mostra, deixa eu ver, a vida vai se encarregando de trazer. Não no nosso tempo, mas da forma e no tempo certo. Essa suposta sucessão de acasos, vividas por inúmeras criaturas, revela a existência de leis espirituais desconhecidas que regem e guiam o progresso de todos os seres humanos. Então, olha que bonito. Isso não está circunscrito a uma única pessoa, não está circunscrito somente àqueles que acreditam nisso, né? Mas é mais perceptível para aqueles que estão dispostos a ver isso. Então, a grande verdade é que isso está acontecendo a todo tempo, as pessoas acreditem nisso ou não, tenham consciência disso ou não, ou seja, está aí, disponível como oportunidade para todo mundo. Resta a nós ter esses olhos atentos de ver, né? E que bonito é ver que o Pai nos trata mesmo muito bem a todos, né? De forma indistinta, não prefere um ou outro, né? Ou seja, as oportunidades são dadas a todos, a quem acredita, a quem não acredita. Alguns vão ver isso como um acaso muito bizarro, né? E é interessante porque você vai vendo a experiência, a vivência de cada um e as denominações que cada um vai dando, e tá tudo certo, né? No final das contas é esse evento, mas qual nome vai se dar? Tão pouco importa, né? Importa que a gente saiba assimilar e entender, né? Ter esses olhos de ver. Porque se a gente não está procurando, ou pelo menos atento, quantas oportunidades, né? Durante um dia mesmo inteiro, a gente não deixa de perceber, sabe? Que a vida está ali se comunicando com a gente. É tão bonito, né? Porque quando essa série de sucessões de coisas vão acontecendo, eu acho que mesmo para uma pessoa que talvez não acredite em absolutamente nada, é como se talvez se perguntasse assim, gente, deixa eu ver o que que a vida está querendo me dizer. Parece que está acontecendo alguma coisa inexplicável. E talvez esteja mesmo, né? E a vida está se comunicando com a gente. E é bonito ter esse amparo e essa proteção, mesmo que a gente não entenda, não observe.
As inexplicáveis coincidências que acontecem em nossa vida geralmente colaboram para a nossa renovação espiritual e crescimento interior. Então, em geral, quando essas coincidências acontecem, é para nossa renovação, é para nossa abertura de novos caminhos, de novas possibilidades, é para mostrar rumos, caminhos, escolhas, não de certo ou errado, porque Deus não viola o nosso livre-arbítrio, mas talvez de caminhos disponíveis melhores, né, para cada um de nós. Se utilizarmos uma visão superficial, essas causalidades se apresentarão como acontecimentos misteriosos e obscuros. Mas se nos aprofundarmos, veremos que precisamos muito aprender sobre o poder onisciente de Deus em nós e que seus domínios ainda nos permanecem insondáveis. Eu acho que isso tira também um pouco da nossa prepotência de achar que a gente controla os fatos, as circunstâncias e as pessoas, sabe? E entender mesmo essa magnitude de Deus, né? Disso que é insondável ainda para nós, para nossa mente, e muito mais para o nosso coração, né? De coisas que a gente não explica, mas que está vivenciando. E ao nos vermos pequenos e imperfeitos, também é uma maneira de nos colocarmos ali diante do Pai, sabedores, né, do seu auxílio, sabedores de que Ele quer nos nutrir profundamente com esse amor divino, que a gente também deixa que a vida siga, que as coisas aconteçam, né? Claro, fazendo a nossa parte, o nosso melhor, mas entendendo que a vida também está ali proporcionando aquilo que a gente necessita viver. Então, sem se preocupar tanto em controlar as pessoas e circunstâncias, fazendo o nosso melhor, mas sabendo que a vida vai se encarregar de trazer as situações e as pessoas compatíveis com aquilo que a gente tem que viver. E ao mudar a vida para esse paradigma, né? Ao aceitar que as coisas são dessa forma, a gente flui melhor, flui mais bonito, com maior aceitação, com mais humildade diante da vida e fluindo, gente, uma leveza maior. As leis divinas ou naturais são um cordão umbilical que liga tudo e todos com a fonte criadora. Por isso, Jesus exortou a nossa ligação espiritual, dizendo: Eu sou a videira e vós os ramos. Isso me parece que vem tão ao encontro do que eu disse anteriormente, né? Que é assim, tudo provém de Deus, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou experienciando, tudo que vou experienciar, tudo que vou viver, vem desse Deus. E eu sou que é a videira e eu sou só apenas um dos ramos. Eu estou dando continuidade a essa videira que está me alimentando, que está me nutrindo, que está me trazendo as necessidades daquele momento e que cabe a mim fazer o melhor possível que aquele ramo que somos cada um de nós pode fazer, né? Os espíritos superiores asseveram a Allan Kardec que o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. E quantos de nós, né, às vezes com medo mesmo da mudança, do novo, do que vai ser a nossa vida, a gente não quer se estagnar no nosso processo evolutivo, né? Frequentemente acontece. A gente evolui um bocadinho ali, mas quando a vida nos convida novamente ao movimento, porque viver é estar em movimento, né? Esse crescimento requer esse sair do lugar constantemente. A gente quer falar, não, agora eu quero ficar aqui um pouquinho quieto, porque, nossa, já foi tão difícil, né? Mas é entender esse espírito de continuidade, que Deus sabe quando a gente está pronto. Então, que a gente também guarde essa certeza no coração, que as coisas que nos acontecem, que as renovações que nos são necessárias, a gente também está pronto. Né? Basta abrir um pouco mais o coração, a nossa vontade, para perceber a vontade de Deus, que não necessariamente coincide com a nossa, não é ainda. Quem sabe um dia, não é? Mas que a gente cesse um pouco essa rebeldia que às vezes existe em nós, essa tentativa de se estagnar, porque a renovação não vai acontecer, né? E se não é, às vezes, por um processo ativo de percebendo essas coincidências e fluindo com a vida e com os acontecimentos, é com a dor, que vai ter que nos tirar do lugar, né? Porque como é que eu me movimento na vida? É a partir de experiências de dor, e às vezes, né, não é nem uma dor pequena, porque constantemente dores pequenas nos vitimizam e não nos fazem sair do lugar. E aí a vida, de fato, fluida como é, né? E necessária como é, vai ter que nos trazer eventos ali cada vez maiores a fim de nos fazer sair do lugar. E aí cabe, vai ser qual o limite que cada um tem, né? De dor e dessa necessidade ou dessa proatividade de viver. Então, escolhemos
andar, caminhar sempre para frente, não estagnar, né? Porque a renovação está aí. A gente pode impedir momentaneamente, mas ela há de acontecer, como o espírito de evolução em que vivemos, como lei imutável que é, não é? As leis que nos regem contêm a onipresença, a onisciência e a onipotência divinas. São as mesmas para todos os membros do universo, mas ajustadas ao grau evolutivo de cada um. E que bonito isso também, né? Que justiça divina. As leis são as mesmas para todos, mas como a consciência não é a mesma, os eventos, as circunstâncias são diferentes, individuais para cada pessoa. E que justiça, não é? O homem deve progredir sem cessar, uma vez que a renovação espiritual não é produto de um ensinamento, mas está em germe em todos os seres, querendo ou não. Progrediremos, já que Deus quer assim. E às vezes, né, a gente meio que quer enganar essa lei de renovação, quer dizer, a gente já é consciente do que tem que fazer, das mudanças, daquilo que a vida está nos convidando a fazer, mas a gente prefere estagnar. E aí, na verdade, é como se a gente quisesse se valer, de certo modo, dessa ignorância que nos protege momentaneamente, né? Ignorância no sentido de não saber, de meio que camuflar que a gente desconhece aquilo. Mas como a nossa consciência, na verdade, está sempre ali a nos mostrar o que somos, né? Realmente, se a gente já tem aquele conhecimento, já percebeu aquela necessidade que a gente tem essa proatividade para crescer, porque é isso, a vida vem e os eventos acontecem compatíveis com aquilo que a gente já é consciente, né? Então, para aquelas pessoas que realmente não sabem que aquilo é o melhor a se fazer naquele momento, né? A lei vai atuar de uma forma, mas para aquele que já é consciente, pelo seu próprio bem, né? O acontecimento e as consequências são diferentes, né? Para a gente pode parecer um mal, mas no fundo é aquele mal que é um bem escondido ali por trás, né? De que a vida realmente está tramando sempre para o meu crescimento e para o meu melhor. Ainda que para a gente, às vezes, a gente veja isso como difícil, né? Como extremamente desafiador, porque de fato é. Mas guardemos essa certeza de que tudo acontece para o nosso melhor. E eu acho que isso, guardar essa certeza, já é muito alentador, sabe? Porque, claro, talvez não no momento que a gente esteja vivenciando, isso fique muito claro, mas ao passar pela experiência, ao aprender com ela, a gente olha para trás e mesmo que a gente chegue à conclusão de que não queria ter vivido, tem uma certa gratidão ali por trás, né? De perceber eu precisava. E ao precisar e ao me permitir experienciar isso e crescer, olha quem eu me tornei, não é? Então tá tudo certo, né? Fazer os pazes com a vida também. O progresso chega à humanidade gradativamente com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as criações e as criaturas como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espírito mortal. Nada vem do nada. Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada evolutiva como possíveis coincidências. Olha que lindo, gente. Vou ler novamente para que a gente grave, né? Todos nós. Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada evolutiva como possíveis coincidências, ou mesmo como acontecimentos ilógicos e enigmáticos. Na realidade, são experiências imprescindíveis que atraímos e que se encaixam perfeitamente nas nossas necessidades de renovação interior. Então, saibamos perceber quais caminhos renovadores a vida nos convida no dia de hoje, né? Tentemos o nosso coração, não tenhamos medo do novo, não tenhamos medo dos novos caminhos, que são sempre melhores, né? E os frutos mais doces também, cada vez que a gente se propõe a caminhar por essa nova senda, para às vezes, muitas vezes desconhecida mesmo, dá esse medo, dá esse receio de onde a gente vai chegar, mas também dá um alento de que me tornarei melhor e, consequentemente, os frutos da árvore que eu sou e que cresço, né, serão melhores, serão mais doces, serão mais bonitos. E eu acho que isso já não seja, que isso já não sirva de verdade de alento, né, para empreender essa caminhada que é desafiadora mesmo, não é? O despertar vem de um modo que nem imaginamos. Nesses momentos perguntamos: o que será que Deus quer de mim? E uma das coisas mais bonitas, né, que eu vejo, assim, nessas coincidências que de fato acontecem, eu gosto muito de perguntar. Eu participo de alguns grupos, né, seja religiosos, seja de filosofia, e eu gosto de perguntar como é que você chegou aqui?
E mesmo profissionais, né? Você vai ver que isso acontece em todos os lugares, está acontecendo de verdade a todo momento, em todas as pessoas. E aí você vai vendo, né, essa mão invisível que de algum modo vai nos trazendo pessoas e acontecimentos que você fala, meu Deus, deve ter alguma coisa aqui. E nisso que eu tenho como insondável, como um mistério, existe algo profundo aqui. Então deixa eu me atentar mais, né, e que a gente tenha esses olhos curiosos de ver a vida. A psicologia junguiana chama as coincidências que ocorrem em nossas vidas de fenômenos sincronísticos, mas ajustando esses conceitos aos postulados da fé espírita, poderemos nomeá-las de intervenção divina ou desígnio de Deus. Então, a psicologia ela já cataloga também esse fenômeno com outro nome, né, mas no mesmo sentido. Então, é o que ele está dizendo aqui. O nome que a gente vai dar a isso vai variar se é na ciência, vai variar se é na psicologia, vai variar se é na religião, mas todos confluentes, né? Então, ali para o espiritismo seria essa sincronicidade seria uma intervenção divina, né? Por que não? No entanto, seja qual for a denominação que utilizarmos, tenhamos a certeza de que tudo aquilo que nos acontece tem como objetivo profundo a renovação da alma e como propósito bem comum. Vou repetir de novo porque me parece assim de uma profundidade muito, muito bonita mesmo. Tenhamos a certeza de que tudo aquilo que nos acontece tem como objetivo profundo a renovação da nossa alma e como propósito bem comum. Bonito, né? O progresso que atingimos hoje é compatível com o crescimento que tivemos ontem. Cada passo dado a caminho da maturidade é proporcional à etapa percorrida anteriormente. Avançamos pelo universo em conjunto harmônico com os outros seres humanos. A orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar, e cada um precisa dar a sua cota de participação na sinfonia do mundo. Somos parte do universo e ele é parte de nós. Que bonito, né? Precisamos dar a nossa contribuição na sinfonia que é o mundo. Precisamos tocar a nossa nota que só nós, como seres únicos e individuais, seremos capazes de dar. Será que a gente está tocando a nossa nota no mundo? Né? E essa nota, a mais bonita, a mais bela melodia que a gente puder, o melhor de nós. Né? E é interessante porque é isso que ele fala, né? A gente participa de uma sinfonia muito maior que a gente muito provavelmente sequer é capaz de ter uma mínima visão ali, né, do que está acontecendo no todo. Mas é entender, ao fazer o meu melhor, ao dar o meu melhor, ao me propor novas caminhadas, as minhas mudanças, a minha reforma íntima, a minha renovação interior, eu também vou trazer isso para as pessoas que vivem comigo, seja no meu ambiente profissional, seja no meu ambiente religioso ou não, né, seja na minha família, né? E a gente vai vendo que é isso, essa nota nossa que precisa e deve ser dita, né? Me parece que é um poder nosso, né? De dar a nossa nota, de dar a nossa contribuição, mas também um dever, né? Porque a gente está participando como todos os outros seres humanos, não porque somos melhores ou piores, mas porque cada um de nós tem essa contribuição a dar ao bem comum, a dar ao todo. E ao fazer o nosso melhor, né, o quanto a gente não consegue impactar positivamente o nosso ambiente, seja pela nossa própria energia, seja pelos pensamentos que a gente emite, pela nossa mudança de atitude, e a entender, né, gente? É claro que a gente tem a nossa missão, tem aquilo que a gente se propôs a fazer como indivíduo, mas com certeza a gente não está nos lugares que está à toa. Então, na família, no trabalho que tem, nos projetos que tem, não estamos ali à toa e cabe a nós entender qual é o nosso papel ali, porque também existe uma missão coletiva em cada um desses grupos dos quais a gente frequenta. E é papel nosso entender como a gente pode contribuir para a nossa melhoria e, consequentemente, para a do outro, não impondo, não obrigando, não querendo violentar as consciências, como a gente falou ali no início, né? Mas pelo nosso exemplo, pelo nosso próprio impacto individual e pela nossa consistência, né? Por essa constância, por essa perseverança de fazer sempre o melhor, embora nem sempre a gente consiga e frequentemente não consegue. Mas é levantar e caminhar novamente. Então, que a gente possa fazer esse exercício de olhar no nosso passado e ver as coincidências que nos trouxeram, né,
até os caminhos que hoje a gente vive e a se atentar também para nessa semana verificar o que que a vida está me mostrando, o que que a vida quer de mim. E se vocês se sentirem à vontade, confortáveis ou quiserem conversar sobre isso, vai ser um prazer. Então, uma boa semana para todos nós e fiquemos com Deus.